É isso aí, e como anunciamos no início do programa, vamos começar agora a entrevista com o Dr. Luiz Fernando, ele que é advogado especializado em Direito Ambiental. Bom dia, Dr. Luiz. Muito bom dia a todos. Seja bem-vindo ao programa alternativo, doutor. Muito obrigado. Bom, sendo aí formado em Direito, né, advogado e especialista na área ambiental, quais as principais funções e trabalhos ligados a essa área aí do direito? Eu vou te falar que a principal função de um profissional que se pretenda trabalhar com o direito ambiental, ou até não só com o direito, com as outras ciências ambientais também, ele tem que se preocupar com uma coisa simples, até simples na teoria, claro, que na prática é bem complicado. É compatibilizar a proteção do meio ambiente com também o desenvolvimento econômico e a dignidade social. No primeiro momento que você tem um desenvolvimento econômico que não se preocupa com a proteção ambiental, e hoje em dia a gente tem que meio que segurar esse desenvolvimento econômico e proteger um pouco mais o ambiente, se preocupar um pouco mais com o ambiente, claro, também sem estagnar a economia, tentar compatibilizar essas duas questões mesmo. E é comum você dar palestras, consultoria em lei municipal, nas cidades? Como funciona? É comum. O meio ambiente, as pessoas acabam restringindo, quando pensam em meio ambiente, nas questões públicas, né? Mas a iniciativa privada também tem essa preocupação ambiental. A gente atua muito na assessoria da iniciativa privada, assessorando como eu vou tocar meu negócio, por exemplo, minha atividade econômica, protegendo o meio ambiente. E o poder público, ele tem que fazer as restrições. Você aqui no meu município, você iniciativa privada, como que você vai se desenvolver tendo em vista as questões ambientais aqui do meu município? E daí esses profissionais especializados em leis ambientais ou em outras ciências ambientais vão assessorar o poder público, falando, a qualidade ambiental aqui é assim, você tem essas características de vegetais, essas características de fauna, essa estruturação urbana, e você vai ter uma política pública, que é uma lei municipal, por exemplo, que vai ter que ordenar essas questões. Aqui você vai ter uma proteção ambiental maior. Nesse outro canto do município, você já tem uma liberdade maior para indústrias, para residências, para loteamentos. Então é muito comum, sim. É comum a necessidade. Mas não são todos os municípios que têm buscado esses profissionais. Não, agora eu quero ter uma política pública ambiental minha, local, municipal, e vamos estruturar aqui através de uma lei pública, uma política pública ambiental. Entendi. Porque acaba entrando já na nossa próxima pergunta aí também, que aqui em Valinhos a gente está vivendo um momento aí que se fala muito em lei de zoneamento e plano diretor. Eu imagino que a lei de zoneamento ela tenha essa função, né, de ir ordenando, e ela também tem esse lado ambiental que ela, vamos dizer, é através da lei de zoneamento que parte da preservação ambiental do município é feita? Sim, com certeza. A gente tem como um dos principais instrumentos de organização do município o plano diretor. O que é o plano diretor? Ele é um instrumento básico dessa estruturação urbana, e ele que vai trazer para o município as diretrizes de expansão urbana, de proteção ambiental também, compatibilizando com essa estruturação urbana, e um dos instrumentos do próprio plano diretor é o zoneamento. Então o que seria esse zoneamento? Eu tenho uma região industrial, tenho uma região residencial, o zoneamento vai priorizar algumas áreas de parques, algumas áreas de permeabilidade no município, para evitar essas enchentes que a gente tem visto direto. Isso tem que constar desse zoneamento, tem que constar desse plano diretor. Então, um plano diretor bem estruturado, ele é um plano diretor que já traz um zoneamento. Já traz um zoneamento compatibilizando isso que eu disse para vocês. Aqui eu preciso de mais parques, porque é uma região que tem pouca área de permeabilização da água da chuva, para a gente evitar enchentes. Essa daqui é uma área industrial, então eu tenho que também tirar essa população que vive no entorno, colocar um pouquinho mais longe dessa área, e eventualmente colocar alguns parques no meio do caminho, que de repente aquela poluição, aquele impacto ambiental, ele já não chega na população. Então, a lei de zoneamento e o plano diretor, normalmente, eles são um instrumento só. É uma lei que já traz os dois. No meu município, a estruturação vai ser assim. E dentro dessa estruturação tem o zoneamento. Existe alguma possibilidade de você trazer duas leis municipais separadas. Então, aqui é o plano diretor, traz as ideias gerais,
dessa estruturação e depois uma lei específica de zoneamento. Ah, tá. Então a lei de zoneamento, na verdade, ela já meio que estaria dentro do próprio plano diretor. Normalmente, sim. Ah, tá. É como alguns municípios grandes, como São Paulo, por exemplo, alguns outros que, para evitar um número muito grande de leis, que a gente sabe aqui no Brasil que, de repente, você tem uma lei aqui, uma lei lá, essa lei não ficou interessante, daí tenta fazer uma outra lei para consertar a outra, mas desarruma a outra que estava lá também, lá no outro canto. Então já faz uma lei só com os dois, plano diretor e com a lei as questões de zoneamento. E quando a gente tem uma situação adversa aí no plano diretor, por exemplo, o planejamento proposto não foi executado ou não foi respeitado, que tipo de medida que pode ser tomada? Que interessante, né? Mas poucos sabem que um plano diretor, o município, na hora que vai preparar esse plano diretor, ele tem que submeter isso à população. E como que ele vai fazer isso? São as famosas audiências públicas, né? Então vão ter locais de fácil acesso, que a população consiga ir, locais que caibam muitos munícipes. Eles vão submeter, nossa intenção do plano diretor é essa, o que vocês acham? Claro, não existe uma obrigatoriedade, infelizmente, de colher essas informações e falar, não, a população quer dessa forma, a gente vai fazer dessa forma. Afinal de contas, teoricamente, nós concedemos, na hora que nós votamos para esses políticos, nós demos o poder para que eles façam isso e, claro, nos ouçam. Primeiro, se eles fizeram um plano diretor e não deram essa publicidade, não submeteram à população, ele já está viciado, que a gente diz. Ele está contrário às normas que falam sobre o plano diretor. Então a população pode, através de uma ação popular ou através de algum outro tipo de iniciativa, demonstrar que esse plano diretor está contrário a essa norma federal, a Constituição, que diz que o plano diretor tem que ser criado dessa forma. Então, existem algumas formas que a gente pode usar, que a população pode se valer, sim, para cancelar um plano diretor que acha que não está correspondendo com a necessidade do município. Certo? Mas aquela história também, não adianta ter aquela audiência pública do plano diretor e um lá não gostar porque do lado da casa dele ele não quer um parque. Claro, tem que pensar sempre na maioria aí no caso, né? No bem-estar da população, exatamente. Então existe uma lei federal que rege o plano diretor? Existe. Na própria Constituição a gente já tem a previsão do plano diretor, tendo em vista a importância. A gente costuma dizer nas aulas de direito que tudo que está na Constituição quer dizer que ele tem uma importância maior perante todo o resto, tá? Porque a Constituição é mais difícil de mudar. Então, para você, tem o plano diretor, vão tirar o plano diretor da Constituição, é muito mais difícil do que você alterar uma lei infraconstitucional, que a gente diz. E depois da Constituição, delimitando, especificando um pouquinho mais o plano diretor, tem o Estatuto das Cidades, que é uma lei federal que traz todos os instrumentos de organização da política pública urbana. Tá certo? Então, o Estatuto das Cidades tem agora, eu não vou me lembrar exatamente o artigo, por volta do artigo 40, traz algumas regrinhas, alguns artigos sobre o plano diretor.